recebo a irmã Renata Assis, esse nome chique do último aí. E vamos falar, claro, sobre fé. Boa tarde, irmã. Muito obrigada por ter vindo, hein? Boa tarde. Seu horário é difícil. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde você que está nos meios de comunicação nos assistindo nessa tarde. Espero que você seja edificado, né? Pela palavra de fé que o Senhor vai nos dar nessa tarde. É um prazer estar aqui com você. Amém. Até deixei um pouquinho mais de tempo para a irmã, porque quando eu falei, Renata vem, a pessoa, Renata do Amazonas, eu falei, Renata do Amazonas, isso mesmo. Falar Renata Assis, poucas pessoas sabem, né? Falar Renata do Amazonas. Já identificou. Mundo, não, a Renata, isso é que eu falei, meu Deus, eu tenho que deixar um pouquinho mais de tempo, irmã. Ó, fica à vontade, eu não sei se a irmã já acompanhou algum outro. Sim. É o que eu falo. O tema aqui é fé. Se a fé vem através de um versículo, de uma palavra, de uma mini pregação, de um testemunho, porque muitas das vezes a gente pensa a coisa, o Espírito Santo toca a outra. Sim, é Ele que conduz. Ele que conduz. A irmã Tânia falou, não, eu preparei a coisa toda bonita. Quando eu estava na recepção aguardando, o senhor falou, conta seu testemunho. Sim. Amém. Então fica à vontade, o espaço é seu. A gente vai conversando aqui, ou se você quiser discorrer, fazer uma pregação, fica à vontade, Sim. O espaço é para isso e a gente já vai, assim, a gente vai reforçando nossa fé, aumentando. Obrigada a você que está nos acompanhando. Amém. O Senhor com certeza já pôs algo no meu coração, né? Porque a palavra é dele, né? Os testemunhos que nós cantamos provêm dele, que as bênçãos vêm dele, né, Beth? Amém. E nós que servimos o Senhor temos inúmeros testemunhos, muitas vitórias para contar, pela fidelidade de Deus, né? E o texto que eu escolhi nessa tarde está em 2 Coríntios, capítulo de número 4, o verso 13, que diz assim, olha: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Nós cremos nessa palavra de fé, que é a palavra de Deus, né? A nossa fé, Beth, ela não está estabelecida em qualquer pessoa, em qualquer um ou qualquer circunstância, né? E as minhas irmãs já definiu muito bem o que é fé. Mas nós estamos falando aqui nesse programa da fé em Cristo Jesus, Amém. Né? Que nem já ouvi os outros programas, nós não apresentamos religiões, nós não falamos de religiões A, B, nós falamos de Cristo. E o verso 5 diz isso, ó. O mesmo capítulo 4, verso 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Então essa fé que eu ouvi falar, essa fé que eu criei é em Jesus. Por isso nós falamos algo que nós cremos, né? E eu fiquei assim, o Espírito, eu estava na minha cozinha, ouvindo testemunho, o Espírito pôs algo no meu coração. Porque Ele nos sonda você que está em casa, você que está ouvindo a programação. Ele te conhece, Ele te ama, Ele conhece você. E eu pensei assim, direcionada pelo Espírito, as mulheres que veio aqui são mulheres de oração. Somos líderes do ciclo de oração, somos mulheres que o Senhor vem a cada dia edificando a nossa fé, não é verdade? É verdade. Então o que o Espírito pôs no meu coração, Beth? É fácil eles falarem de fé, porque olha o nível que elas estão, mas nem sempre foi assim. E eu tenho um testemunho aqui nessa tarde para contar para você, quando eu ainda não tinha um nível elevado de fé. Então a fé, ela está acessível para todos. Para todos que crê que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode transformar. Então, se você crê, Jesus, Ele faz. Né? A condição que Deus nos dá é que nós creamos, né? A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, não é? E eu até pus aqui uma definição de incrédulo, trouxe aqui minha colinha, né? Claro, o incrédulo é aquele que não acredita na realidade, que não tem fé. Aquele que duvida. Então, se nós formos incrédulos quanto às coisas de Deus, Ele não vai manifestar o poder, Ele não vai manifestar a cura, Ele não vai manifestar a transformação de vida. Então, o que o Senhor quer de mim, de você, Beth, de quem está nos assistindo? Que você creia. Creia que Ele pode libertar, creia que Ele pode curar, que Ele pode fazer muito mais do que você tem pedido a Ele. Então, esse testemunho que eu quero contar é quando eu ainda não tinha fé, que hoje eu tenho em Deus, enraizada, sendo construída a cada dia, né? Nos aproximando dEle, Ele se aproxima da gente, temos experiências a cada dia maiores com o nosso Deus, né? De fé em fé, de glória em glória. A busca é diária. É diária. Tem gente que acha que é mágica. A pessoa se converteu, pronto, está cheia de fé, está cheia de expressão, está cheia de tudo. Assim, tem um processo a ser... A passar. É contínuo, né? Todo dia. A conversão é diária.
né? A palavra de Deus diz que ele vai trabalhando até para que nós viemos crescer até chegar à estrutura de um varão perfeito, né? Então, é todos os dias nos aproximando de Deus. É muita plenitude, é muito grande o que Deus tem para nos revelar, né? Então, na cozinha o Espírito disse para mim, não sei você que está nos assistindo, mas eu creio que pessoas pensaram dessa forma, né? Mas elas são mulheres de fé, como eu disse, já estão à frente de trabalho, já lideram um departamento, né? Então é fácil para elas. Não, eu quero contar um testemunho de que eu ainda nem conhecia Deus de verdade, ouvia falar de Deus e Ele manifestou seu poder através da minha fé, né? Eu tinha apenas 13 anos e eu sofria de uma doença chamada febre reumática, né? Não sei se todos conhecem, a febre reumática, ela atua nos ossos, no coração, na visão, né? E o nível para ser correto, né, normalizado, é 200. E a minha ia 1.200, né? Então o médico dizia, ela vai, para minha mãe, eu ia nas consultas, ela pode ficar cega, ela pode ficar paralítica, ter um ataque cardíaco. E eu tomava bezetacil de 21 em 21 dias, dependendo das crises, de 15 em 15, uma vez por semana, e era muito dolorido. Muita amidalite, então sempre no hospital, sempre doente. E uma vez eu brincando, as minhas pernas paralisou, eu não conseguia me mexer, e eu gritei ali minha mãe e eu não conseguia sair do lugar. Já era ali a febre reumática aumentando e fazia exames. E eu fui numa igreja, que eu ia sozinha na igreja, meu irmão buscava, mas eu ia sozinho. Minha mãe era alcoólatra, vim de um lar totalmente destruído pelo alcoolismo, né? Pelas influências de tudo quanto é vício que você pode imaginar, prostituição. Então eu vim de um lar destruído. Mas a gente seguia Jesus, mesmo sem conhecer, a gente ia na igreja, porque ali era um ambiente de paz, a gente tinha alegria ali naquele lugar. E tinha uma campanha, Beth, toda terça-feira, 7 campanhas, né, o pastor fazia, e eu tinha apenas 13 anos, e eu falei, eu vou fazer, eu quero essa cura. E eu tinha 13 anos ali de frente ao altar, e eu falava, eu quero ser curada, Senhor, eu quero ser curada. Mas eu clamava tanto pela cura, com tanta fé. E na 4ª campanha fizemos de novo o exame, e o médico fechou o semblante, estava eu e minha mãe, e ele disse, você vai ter que repetir. Ela, por quê? Porque deu errado, o laboratório errou. Está dando 200. Aleluia. Mas imediatamente mãe, Jesus me curou. E ela não conseguia. Mãe, Jesus me curou, foi Jesus que me curou. E ela, fica quieta, menina. E o médico sem entender, mãe, foi Jesus que me curou. Mas aí ele disse, você vai ter que repetir, fazer em outro laboratório. E assim foi. Fizemos em 4 laboratórios diferentes aqui no centro da cidade e deu os 200. E ali eu recebi a cura do Senhor na 4ª campanha. E depois de muito tempo repete 200 e vai fazendo. Eu falei, mãe, eu disse que Jesus me curou. Sobrenatural de Deus, os homens. Eu tinha apenas 13 anos, mas eu acreditei, eu tive fé, né? Que aquela sentença que o médico tinha dado sobre mim, ela poderia mudar através de Jesus. Então foi o primeiro encontro que eu tive com Deus que cura. E hoje eu creio nesse Deus que cura, porque Ele fez na minha vida, simplesmente mudou as taxas ali. Ele começou a fazer, eu tenho certeza que você tem muitos outros testemunhos. Eu vi um testemunho seu lá na sede, que foi um testemunho assim, simples, né? Não dessa grandiosidade, mas Deus, Ele opera nas coisas pequenas, médias, grandes, impossíveis. Ele opera onde Ele quiser, ele faz Ele quiser, quando Ele quiser. E eu vi um testemunho seu lá, que simples, mas que ali está a mão de Deus. Isso. Incrível isso. Na vida do meu filho, né? Isso foi. São tantos testemunhos, sabe? Porque eu lembrei disso porque assim, a pessoa, aconteceu aquilo ali, aí não... Deus vai operando. Ele vai operando nos mínimos detalhes. E dessa cura com 13 anos, eu senti da parte do Senhor, por quê? Para te provar que a fé ela está acessível. Você pode crer, ainda que seu nível de fé, né, a palavra de Deus diz, se tiver a fé de um grão de mostarda, né, dirás esse monte, transporte para cá e ele irá. Então é somente crer, o Senhor quer de você, que você creia, que você creia. E tudo isso na minha cozinha, né, arrumando ali, faxina na casa, lembrando que mesmo eu sem ter muita fé, o Senhor ia me dando esse dom, que a fé é um dom dado por Deus, Ele quer que a gente exercita. Por isso que eu estou dizendo que todos têm acesso. Sim. Mas tem que querer. Tem que querer. E eu começava, Beth, a passar isso para os meus filhos. Também. Eu também vejo isso na cozinha, de eu falar isso, né? Os meus filhos, eu sempre fui faxineira, né, porque eu era mãe solteira, né?
Então eu tinha que criar meus filhos com aquela dificuldade toda, que a gente sabe que não é fácil, né? E eles queriam na época um PlayStation 2, né? Que era muito caro. É caro até hoje. Mãe, a gente quer de aniversário. Esse é dois exemplos que eu sempre fiz isso com eles, tá? Eu sempre trabalhei a fé deles. Porque a minha fé não é a fé dos meus filhos, né? Não é a fé do meu esposo. A fé é individual, não é verdade? Então eles queriam um PlayStation 2 e eles começaram a me pedir. E eu falei assim, você quer, vocês oram. Um faz dia 6 de junho, outro 2 de junho. Então sempre fizemos tudo junto, né? Então vamos orar. Então todas as noites a gente ali, Deus, eu quero meu PlayStation. Às vezes as palavras eram repetitivas, né? E aí eles pedindo, Deus, eu quero muito. E Deus começou ali a trabalhar a fé deles. E eu era faxineira, como eu disse, diarista, e eu fui trabalhar. Num desses dias, a minha patroa disse assim, Renata, tá vendo esse PlayStation 2? Tinha acabado de sair o 3, né? O meu marido comprou o 3. E quando chegar o dele, você leva pra você. Beth. Irmãos, telespectador, a minha reação, eu nem respirei, eu fiquei assim, sem respirar, pode levar manete, porque é caro. Isso já há muitos anos atrás, tá? Imagina hoje, né? São caras. Leva manete, leva os jogos originais, eu não entendo nada disso. Para a produção, a galera jovem aí, qual PlayStation agora? O que é o momento agora? Eu acho que é o 5. Eu sou mãe de menino, eu entendo. Então, na moda tá o 5. É o 5? É o 5. É isso, produção, 5? Porque ali é cheio de jovem, eles sabem tudo disso. Eu não sei nada disso. Mas na época o auge era o 2 e tinha acabado de lançar o 3, né? Então, e ela me deu com jogos originais e tudo. Ela, quando chegar, você com leva. Jogos também? Tudo. Os jogos originais na época, assim, um jogo era 50, 60, depende do... E era muito dinheiro. Olha, eu cresci em uns 12 anos atrás. Quando ela mal acabou de falar, a campainha tocou, era eles entregando 3. Sabe? Deus. E ela ali já botou na bolsa, pode levar, né? O Senhor usa quem Ele quer para nos abençoar. E cheguei em casa, não dei eles. Claro. Não dei eles, botei pro lado de fora, dei feliz aniversário, que foi no dia do aniversário. Que eles queriam no dia de aniversário, no dia, né? Eu chamei eles e falei assim, o que vocês pediram? Ah, mãe, a gente pediu um PlayStation. Mas você sabe que a mãe não tem condições, que a mãe é faxineira. Não, mãe, a mãe sabe, a gente sabe, a gente é feliz com o que tem. Começaram a falar. Falei, mas vocês servem. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Quando eu dei a bolsa assim, eles gritavam, eles pulavam. E o interessante, eles falavam, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque eles entenderam. Então, sempre assim, quando eles querem alguma coisa, eles procuram orando. Eu falei, você quer? Você pode, então vamos orar, né? Porque Deus, Ele é assim com a gente, Beth. E só para reforçar isso que você falou, o que a irmã está falando aqui é da fé verdadeira, gente, né? Aquela fé assim, então eu vou crer em Jesus só para pedir isso, pedir aquilo. Não é o gênio da lâmpada mágica, não. Então, preste atenção. Aqui a gente está falando de pessoas que servem ao Senhor, que creem verdadeiramente, sabe que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, que só através dele vamos chegar ao reino dos céus, as coisas do reino, tudo, e sermos salvos de verdade se a gente estiver ali no caminho reto, estiver na posição. É verdade. Esse exemplo que ela deu, porque eram crianças e ela estava trabalhando ali a fé neles. Agora deixar, porque a gente sabe que infelizmente tem muitos lugares que não se fala em Jesus, só se trabalha a prosperidade. Então, por isso que eu quis isso é muito abrir importante. Esse parênteses aí, só para, às vezes a pessoa não está assistindo, pega ali um contexto separado, né? Pega ali fora de contexto a fala e pode levar para o outro lado. Então, não, o evangelho não é só prosperidade, né? Não é só prosperidade. Claro que o Senhor quer melhor para os seus filhos, mas não é só isso. Mas assim, a maneira, você foi muito sábia. Você trabalhou a fé deles, porque criança não é como adulto. Adulto, ele sabe das responsabilidades, ele sabe o que ele tem que fazer. A criança a gente tem que conduzir. E você fez isso aí ensinar eles a ter fé, e eles aprendem até hoje tudo que eles querem em oração, né? E porque, como você falou, não é um evangelho de prosperidade, é de renúncia, é de vida com Deus, né? É de deixar o pecado, abandonar o pecado. E à medida que você vai se entregando para Deus, Ele vai trabalhando na tua vida, né? Então ali Ele honrou não só a mim, mas eles honraram a fé dos meus filhos, entendendo assim, se a gente pedir, se a gente crer, Ele pode dar. Então assim, foi nos estudos, foi em todo o tempo, né? São tantos testemunhos. Você falou abandonar o pecado, isso é importante. Porque quando a gente abandona o pecado,
A primeira coisa que a pessoa que abandona o pecado, ela sente, é uma renovação. É verdade. Você se sente mais jovem, você se sente com mais saúde. Você pode ter todos os problemas diante, mas não tem mais o peso, o jugo é leve. É tudo tão diferente quando a gente abandona o pecado. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É uma paz, como diz, né, em Filipenses, uma paz que excede, vai além de todo entendimento, né? Porque você chegar para alguém que hoje tem todas as condições financeiras, tem tudo que ela precisa e dizer, Jesus quer mudar a tua vida, ela vai pensar, vai mudar o quê? Eu tenho tudo. Tenho tudo que eu preciso. Mas esse mudar é essa paz, que ela transcende, ela vai além de qualquer entendimento, né? De você poder dormir e saber que você está de bem com Deus. Porque quando você abandona o pecado, você faz as pazes com Deus novamente, né? Porque as pessoas podem ser prósperas, terem tudo, mas às vezes não sentir essa paz, não é verdade? Justamente. Não ter o sono do justo, como diz a palavra de Deus, né? Nós temos o sono do justo. Você falou do sono, qual é a doença que mais aumenta no mundo? A ansiedade. E o que a ansiedade faz? Tira o sono. Tira o sono, tira a paz. Isso que nós temos, ó. Eu, claro, desde que eu me converti é mentira, porque tem o processo, Sim. tem o início que é muito difícil, não é fácil. Não. Até porque quem a gente servia antes não aceita muito, então cada pessoa tem uma história. A minha foi de batalha espiritual, mas enfim, a questão da ansiedade a gente não tem porque a gente entrega na mão do Senhor. Sim. Então, com o tempo, quando a gente abandona o pecado, a gente entrega a nossa vida, a gente se torna dependente do Senhor, aí é verdade. É viver da graça mesmo. Porque é muito bom. Nunca mais tive insônia, os problemas estão aí, vão se resolver, faço a minha parte, o que eu não posso, eu não arranco mais os cabelos, entrego na mão do Senhor. Olha, a vida é uma benção. Tem gente que olha e fala assim, nossa, Beth, porque quem vive no mundo, o Deus é o dinheiro, né? E olha assim, Beth está nadando em dinheiro porque ela está tudo bem, está tudo ótimo, é uma paz. Gente, é Jesus, pega para vocês. Aleluia. Porque ele está aí para todos, né, Renata? Que só ele pode fazer isso. E você falou, todos os problemas, eles surgem. Estão ali. Mas nada que arranque a nossa paz, porque a nossa paz está garantida em Deus, né? E a palavra de Deus diz para não andarmos ansiosos com coisa alguma, né? Porque amanhã ele pertence ao Senhor. Basta cada dia ser mal. E às vezes bate, né? Somos humanos, né? E às vezes o que acontece, Renata, quando bate a ansiedade? Eu vou orar. Né? Esses dias eu estava ansiosa, meu filho fez concurso, né? Senhor, e se ele passar, a gente precisa. Começou a vir uma ansiedade no meu coração. Eu falei, epa, peraí. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Aí eu falei, Senhor, eu quero pedir perdão porque eu fiquei ansiosa. E a palavra de Deus diz para não andarmos, porque o Senhor cuida da gente, né? Isso. E comecei a orar e senti uma graça, uma paz, um contentamento, uma alegria. Comecei a chorar ali na presença do Senhor. E toda aquela ansiedade foi embora, né? E a gente aí dormiu em paz, né? E a gente tem esperado aí o resultado. E quando a gente saiu ali para fazer a prova, nós falei, filho, nós não vamos orar pedindo nada. Vamos orar agradecendo. Amém. Seja qual for o resultado, é o Senhor que quis, né? É o Senhor que está na frente. Então, confiar em Deus te dá isso, né? Até a possibilidade de agradecer. Se Deus faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, continua sendo Deus, porque Ele sabe porque não fez. Porque não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Sim. E à medida que a gente vai se chegando, a gente aprende como orar, como pedir, né? Algumas questões, né? A gente vai falar, Deus vai curar, se Ele quiser curar. Se Ele quiser. Ó. Semana passada fez 6 meses que a minha mãe partiu para o Senhor. E quando ela estava no hospital, que eu a visitei, fiz até um videozinho, né, dela comendo e tal. Eu falei, mãe, tudo bem? Ela falou, tudo bem, mas a comida aqui não é muito boa e tal. 89 anos, caminhando para 90. Ela faleceu faltando um mês e pouco para fazer 90 anos. E aí, eu acho que ela percebeu nos filhos. Eu fiquei bem. Eu entreguei na mão do Senhor. Entreguei mesmo. Falei, vai doer se o Senhor levar, mas o Senhor sempre vai fazer o melhor. Porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa. Então, se ela ficasse em cima de uma cama, ela ia sofrer muito. Então, Deus sabe o que a gente precisa. Então, eu estava bem, mas teve meu irmão que chorou, minha outra irmã que chorou. E ela falou assim, para de besteira. Ué, que Jesus é esse que vocês acreditam? Que a gente vai à igreja e você, que é pastor, e está achando por quê, meu irmão que é pastor? Ela saiu dando bronca em todo mundo e isso aí calmou todo mundo, porque essa é a verdadeira. Se Ele quiser me levar, Ele vai me levar. Ele vai levar. Né? E de fato, dias depois, menos de uma semana depois, Ele a levou. E
Por mais que a gente sinta esse conforto, que a gente sabe que ela está bem, tá lá Guardada. está guardada. Então, é isso. Então, a fé, muitas das vezes, foi como você falou, né? Veio a ansiedade, você já orou. Vem a tristeza, nada vai tirar a tristeza se você perde uma mãe. Sim. Mas vai ter o conforto. Sim, Tem a com tristeza, certeza. mas é uma tristeza diferente. Sim. Porque você tem conforto. Um conforto. Você ora e você sente que Jesus te botou no colo. Aleluia. Porque a gente sabe que vai partir. Eu dei esse exemplo de mãe porque muitas pessoas sofrem muito. Tem pessoas que entram em depressão quando perde mãe e pai. Sim. Então, quando a gente tem Jesus, ele não deixa isso acontecer. Tem a tristeza, mas é uma tristeza diferente. Sim, que eu perdi a minha, né? A minha teve o primeiro derrame, foi bem difícil, né? Ela tinha 50 anos. É bem jovem. E meu filho pequeno tinha 8 meses, então foi todo aquele processo de cuidar da minha mãe de filhos, né? Bem Sendo difícil. solteira, ela me ajudou bastante mesmo com a dificuldade do derrame. E a primeira vez que ela teve derrame na minha frente, então foi muito difícil para mim ver aquilo, né? E tive que ensinar ela a andar, comer, toda aquela questão. Muita luta. Então ela teve o segundo, que já ficou ali com a sequela dela mesmo, né? Que já a sequela já não voltou. Então ela me ajudava com as crianças assim e eu ajudava ela. Então uma cooperando com a outra. Então ela era o meu suporte, né? Ela Sim. era tudo que eu tinha, né? Então com 62 anos ela teve o terceiro. Mas só que eu orava assim, Beth, a vontade de Deus sempre permanece. Senhor, livra minha mãe do AVC. Não deixa ela dar AVC não, porque eu já estava tão traumatizada com o que havia acontecido. Só que eu estava pedindo para ela não ter AVC, vai morrer de quê? Se eu tiver que levar, né? E ela foi e deu o terceiro AVC dentro de casa de novo, né? E ela ficou internada uma semana, o Senhor recolheu ela. E eu fiquei muito triste. E eu fui pro quarto orar e disse, Senhor, eu te pedi para que ela não viesse morrer de derrame. E o Senhor disse assim para mim, filha, agora a doença não alcança mais ela. Aleluia. A diabetes não alcança ela, né? A pressão alta não alcança ela. Porque minha mãe partiu salva para o Senhor, né? Amém. Consegui ganhar minha mãe para Jesus, minha mãe reconheceu Jesus, passou pelas águas de batismo. Olha que vitória que você E tem. aquilo me confortou, tipo, não importa como é que é a morte, né? Hoje eu agradeço o Senhor, poderia ter sido de um atropelamento, um câncer, uma coisa tão pior, né? Falei, o Senhor nos poupou. Às vezes nós oramos e nem nós sabemos o que é bom pra gente. Quantas vezes a gente está orando, pedindo uma coisa e Deus está fazendo outra, porque Ele está pedindo uma que a gente acha que precisa. E Ele não acha nada. Ele sabe de tudo. Aleluia. Ele vai dar aquilo que realmente nós precisamos. Glória a Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então ele vê muito lá na frente. Filha, você está pensando com as tuas emoções, tu está pensando com a tua dor, está pensando com as tuas feridas, mas eu sei o que é melhor para você, né? Só que olha como esse Deus é tão maravilhoso. Ele faz e te explica. Isso. Né? Porque Basta ele você estar conectado. tem que estar conectado. Porque tem Nós gente que estamos acha falando, assim, eu aceitei Jesus, vou à igreja todo Não. domingo, estou tranquila, como diz os jovens, estou de boa. Não é assim, não. Você Não tem é que buscar sua intimidade com Deus, Com para certeza. ouvir o que a Renata está falando. Porque nós falamos aqui de mulheres, né, que estão ali crescendo em Deus, com fé em Deus, mas houve ali um caminhar, uma renúncia, insistência, persistência. Não é parando no meio das dificuldades, né, em meio às lutas, né, só querer as bênçãos, né? Porque nós também nos deparamos com muitas pessoas assim, né? Nós, ainda mais a gente estamos ali do ciclo de oração, né? E a gente vê pessoas entrando e saindo, algumas, glória a Deus, ficando. Vemos pessoas que estão desempregadas. Aí vai lá, ora, Deus abre a porta de emprego, nunca mais você vê. Vai lá, Deus manifesta a cura. Aí depois que Deus curou, vai embora. Mas isso é do ser humano, né? Quando Jesus estava curando, fazendo, acontecendo, está lá na Bíblia, porque... E aí, quando ele vai pregar a palavra, é essa parte de quem quer. Sobe todo mundo, né? Aí ele fala para os discípulos, vocês não querem também? Aí Pedro falou assim, a gente vai para onde, né? Eu lembrei também dos 10 leprosos, né? 10 foram curados e só um voltou para agradecer, né? Mas eu espero que você que esteja nos ouvindo nessa tarde, creio que esse espaço não é em vão, porque viver no mundo de hoje, com a situação de hoje, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. E eu espero que você seja daqueles que volte para agradecer, né? Quando Jesus manifestar na tua vida, né, o que Ele tem prometido, o que Ele deseja, que você volte, que você permaneça. Você deixe essa fé ser trabalhada em Cristo Jesus, né? E que acrescente a fé de outros, não é verdade? Como eu ali acrescentei a fé da minha mãe, dos meus filhos e todos aqueles, né, que se dão a liberdade de ouvir, né? Que a palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir,
né? Entrarei e cearei com ele comigo. Mas temos que querer, né? É verdade. Eu não faço nada mais assim sem orar ao Senhor. Não faço. faço. É muito importante. Eu estava orando no Senhor, eu falei assim, poxa, Senhor, eu queria fazer alguma coisa dentro do meu trabalho para divulgar a tua palavra. Eu não sabia o quê, E aí comecei a orar. E me veio esse quadro. Aí eu já pensando assim, a gente que trabalha com isso, Sim. já pensando, eu tenho que fazer a vinheta, tenho que fazer... O Senhor falou assim, calma o teu coração, você já tem a vinheta. Estava no meu celular. Eita, já estava pronta. Os meninos só colocaram ali, o André colocou ali só um efeito, mas já estava pronta a vinheta. O nome e tudo mais. E quero mandar aqui a paz do Senhor e um abraço para a missionária Cristina Maranhão, que eu falei com ela, o canal dela oficial, quem quiser conhecer, é uma bênção. Mulheres de Fé, o canal oficial dela, e nós conversamos, eu falei, irmã, pode ficar tranquila, não vai ter Facebook, não vai ter YouTube, nada com esse nome, que esse nome é oficial do canal dela. É simplesmente porque eu não conseguia achar outra palavra, porque o Senhor falou assim, chame mulheres de fé para conversar no seu programa. Aleluia. Então não tinha outro nome. Eu expliquei isso para a missionária, ela entendeu, falou que tudo bem, não tem problema, desde que eu não crie conflito, mas não é a intenção. A intenção é só divulgar mesmo, e eu não tinha outro nome, né? Não tinha. Mas eu falei até para ela, se quiser eu até troca, a gente põe irmãs de fé, o importante é ter fé. Ela falou, não, tá tudo bem, foi muito simpática, muito carinhosa. Um abraço para a missionária, que viaja o Brasil inteiro, né, levando a palavra tremenda, sendo boca do Senhor e para tantas pessoas. Obrigada pelo carinho, tá, missionária? Renata, temos mais 2 minutos para você deixar uma mensagem, o que você quiser, antes da gente se despedir. Passa muito rápido, né? Passou muito rápido, porque falar de Deus, né, das suas maravilhas, né, e que você fique com essa palavra que nós lemos, dos testemunhos que nós demos, e que você consiga sempre estar acompanhando, né, que Deus vai enviando outras pessoas, cada um com as suas experiências, né, cada um com a sua intimidade com Deus, mas entendendo que esse Deus, ele está querendo se relacionar. O intuito de Deus é se relacionar com a sua humanidade, com a sua criação, né? Ele gosta de conversar, ele gosta de nos ouvir, né? E estar com o Senhor me constrange, me comove, né? E que você possa ter fé, como já foi dito aqui, né? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Não tem como tu exercitar a tua fé sem a palavra do Senhor, né? Porque é ela que vai quebrando os grilhões, né? Ela que vai tirando os tampões dos ouvidos, ela que vai te ensinando na caminhada, te instruindo. Então que você possa ter esse contato com Jesus, não é com a religião, já falamos aqui, mas com Jesus Cristo, com a sua palavra, né? Que ele deixou aqui, como eu disse aqui, né, em 2 Coríntios 4:13. Eu ouvi, né? Eu criei, e por isso falei. Nós não estamos falando de algo que nós não conhecemos, né? Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de um Deus real, né, que está acessível para mim, para você, e que se relaciona conosco, né? E a palavra de Deus diz, né, que não seria só nossas vidas, mas a nossa geração seria abençoada. E ele fez na minha vida, ele quer fazer na sua também, como eu disse. Vim de um lar de alcoolismo, né, de um lar destruído, e Deus converteu a minha mãe. Hoje nós servimos ao Senhor, né? Deus tem mudado a nossa história e vai continuar mudando a nossa geração, de uma geração que teme, que obedece ao Senhor, que vive os seus estatutos e obedece a lei e a palavra, né? É isso sempre que eu oro sempre. Eu falo, não quero... são consequências de obediência, tá? Porque o Deuteronômio diz isso, né? Tem bênçãos para aquele que obedece. Amém. Nós somos abençoados. Eu quero que meus filhos façam faculdade, que passem em concursos públicos. Eu quero que eles sejam um homem bem-sucedido. Mas, sobretudo, a minha oração é que eles temam ao Senhor, que eles vivam a sua palavra, que eles obedeçam a sua lei e sigam os seus estatutos, né? Eu oro já pelos meus netos, eu já falei isso lá na matriz, oro pelas minhas noras. Você tem, Renata? Não, mas pela já fé, já vou abençoando a minha geração. Então que você receba essa fé aí, da parte do Senhor, da parte do Espírito Santo, que Ele trapasse aí as redes sociais e te alcance onde você estiver. Amém. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém. Eu tenho Aleluia. Que a produção já está puxando minha orelha. Bem, mais uma vez, muito obrigada. A paz do Senhor a todos e voltamos amanhã, se assim Ele permitir. Até lá.